Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia na paz do Senhor Jesus, meu povo abençoado por Deus. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, ela esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, neste dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Agradecemos pelo mês que terminou. Até aqui nos ajudou ao Senhor e Ele vai continuar nos ajudando, nos abençoando. Mais um mês se inicia, é um novo recomeço, é um novo ciclo. É um mês que Deus ele vai continuar nos abençoando. Que esse mês, o Senhor nos traga bênçãos de resposta, de cura, de libertação sobre as nossas vidas, sobre os nossos entes queridos. Que o Senhor esteja na direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Vamos consagrar hoje todo o nosso ser ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, vamos consagrar o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar, que Ele esteja nos abençoando poderosamente, derramando chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, mais uma manhã, entrando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, ela penetra até a divisão da alma, da junta, da medula. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Louvado seja Deus. E hoje o nosso pãozinho diário, ele está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Os versículos são do 15 ao 17, que vai falar acerca do carinho pelas crianças. E traziam-lhes também meninos para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus, ele nos convoca através desta palavra, a sermos como as crianças, ter o coração puro, não ter maldade. Porque os discípulos quiseram proteger Jesus. Eles tiraram, repreendeu os pais das crianças, porque eles não queriam deixar que as crianças encostassem, ali chegassem perto de Jesus. Não incomode o mestre. Eles raiaram ali com os adultos, os pais das crianças. Mas Jesus, vendo aquela atitude, ele disse: Deixe vir a mim os meninos. Porque ele quis nos mostrar, e ele quer mostrar para nós hoje, que nós podemos sim se achegar a ele. Às vezes, ainda nos dias de hoje, tem pessoas que querem achar que para sentirmos a presença de Jesus, para chegar até a ele, nós precisamos ser ricos, ter cor na pele, ter uma pele clara, ter um cabelo bonito, ter uma casa bonita, Ainda hoje, nos dias de hoje, nós vivemos esse tipo de acepção. Às vezes as pessoas estão, pregando um amor que não vive aquele amor. Estão pregando a palavra que não vive aquela palavra. E a gente vê na íntegra esse tipo de acepção que não poderia estar acontecendo. Às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso em público, porque tem medo da repreensão, mas nós não temos que ter medo de falar a verdade. Jesus, muitas das vezes foi também taxado, foi criticado, porque ele estava pregando a verdade. Ele falava a verdade. Jesus,
ele não é como o homem que vê, né, a gente como outro homem vê. Ele estava vendo ali as crianças também, né, que ele queria dar a oportunidade das crianças chegar perto dele. Não era só os adultos que tinham que chegar. Os discípulos ficavam fazendo com Jesus como se eles fossem o guarda-costa de Jesus. Mas Jesus não queria isso. A multidão, quando estava apertando Jesus, ele sentiu, né, aquele incômodo, aquele desconforto, muita gente perto dele, muita gente querendo tocar nele para ser curado, mas ele não se envadecia com isso. Tanto que quando a mulher que sofria há 12 anos, né, com fluxo de sangue, sofria rejeição, né, pela sociedade, ela tocou só na orla do manto porque ela não conseguiria chegar perto, que a multidão não deixava. O povo, né, ainda hoje é egoísta. Mas quem toca em Jesus com coração puro, com fé, arranca a virtude dele. Não é só a presença do Senhor, não é só para quem tem cor de pele, cabelo bonito, casa bonita, um bom emprego, faculdade, um carro. Não, 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 não. Jesus é simples. É para quem busca. É para quem se achega a Ele com as mãos puras e o coração limpo. E nós temos que desejar, como as crianças desejaram ali, estar perto de Jesus, nós temos que desejar estar perto dele, sentir a presença dele, porque ele está aí, ó, para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele morreu pela humanidade. Foi por você também, que é humilde, que tem um coração limpo. Foi por todos. E a presença do Espírito Santo não é limitada, não. Ela é ilimitada. Quem quiser, tá de graça, tem acesso. É só ter a senha. E a senha é humildade, é busca, é vigilância. Ainda ontem eu estava ali ministrando a palavra na igreja de uma amiga. Ela sempre me convida para, né, levar uma palavra lá. E o Senhor me usara para falar acerca dessa intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus. Buscar a Ele enquanto nós podemos achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Porque um dia essa graça, esse Espírito vai ser tirado da terra. Jesus fala. E quando Ele, né, se afasta de nós, a gente não consegue sentir a presença, é porque nós não estamos buscando. Nós não estamos com o coração puro. Aleluia. Temos que ter acesso. E todas as vezes que nós vamos diante do Senhor, buscando a presença dEle, Ele se faz presente. Ainda que alguém nos exclua, o ser humano nos exclua, Deus, ele não exclui ninguém. Essa é a nossa alegria, é de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e que Deus nos ama incondicionalmente, da mesma forma que Ele ama o que tem bens financeiros, o que tem uma boa faculdade, porque isso não voga nada. O que nós conquistamos aqui nessa terra, o que nós vamos levar é o quê? A nossa fé, o amor que já foi derramado, o amor ágape, o amor extraordinário, incondicional, é a pureza, é a intimidade com Ele, com o Pai das luzes, né? Não vamos fazer como os discípulos, impedindo de que as pessoas se acheguem para Deus, impedindo das pessoas, né, sentir a presença, de fazer aquilo que Deus concede fazer. Aleluia. Jesus, ele usa a imagem das crianças para ilustrar a necessidade de uma fé pura, simples, confiante para entrar no reino de Deus. Então temos que ter tudo isso, ter uma fé pura, ter confiança, né, em Deus. Importa que aqueles que vai até a Ele vá de coração, vai com fé.
porque Ele está de braços abertos para nos receber. Aleluia! Temos que nos afastar de qualquer atitude arrogante e de autossuficiência. Às vezes, as pessoas estão com aquela autossuficiência, eu posso, eu quero, até nos exclui, até faz pouco caso de nós. Mas a gente não pode olhar para isso. Jesus não mandou olhar para o homem, Ele mandou olhar para ele, olhai para mim e sereis salvos. Os bambambã não tem salvação para nos dar. Quem tem salvação para dar é Jesus. Não fique se preocupando com o que estão achando de você, né? Estão querendo te tirar de cena, estão querendo calar a tua voz, a tua boca. Não se cale, fale. Porque se nós não falarmos, as pedras vão clamar por nós. Então, vamos carregar isso dentro de nós. Nós somos bem-vindos no reino dos céus, na presença do Pai. Esse mês nós vamos estudar, né, o tópico desse mês é falando sobre misericórdia e justiça. A misericórdia de Deus e a justiça, porque Jesus é justo. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, não tem fim. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. Oh, aleluia! Tem uma história aqui hoje que tem por título Fé Infantil. O versículo 16, Jesus falou, deixem que as crianças venham a mim. É para deixar. Você que está aí, né, é um líder, é uma liderança, você tem um acesso maior a algo, foi lhe concedido um cargo maior, não tente abater as outras pessoas, não deixe, né, não tente impedir que as outras pessoas também abranja a alegria dele ou dela de estar na presença, na casa do Senhor. Louvado seja Deus. A história nos diz assim, minha avó adotiva estava hospitalizada após sofrer vários derrames. E os médicos não tinham certeza sobre o tanto de dano cerebral que ela havia sofrido, pois precisava esperar até que ele estivesse melhor para testar sua função cerebral. Ela falava poucas palavras e quase incompreensíveis. Mas quando essa senhora de 86 anos abriu a boca ressecada e perguntou, como está a Keila? As primeiras palavras que ela me disse foram sobre minha filha, a quem ela tanto amou e cuidou por 12 anos. Né? Então, essa senhora se lembrou ali daquela criança que, com certeza, se ela cuidou por 12 anos, já estava pré-adolescente ali, aleluia, mas ela se lembrou. Jesus também amava as crianças e os considerava sua prioridade, embora os seus discípulos desaprovassem. Alguns pais buscavam a Cristo e lhes apresentava seus filhos. Ele escolheu abençoar as crianças ao colocar as mãos sobre elas. Mas nem todos se alegravam por Jesus abençoar os pequenos. Os discípulos repreenderam os pais e pediram que parassem de incomodar Jesus. Mas ele interveio e disse, que as crianças venham a mim. Jesus as chamou de exemplo de como devemos receber o reino de Deus, com simplicidade, confiança e sinceridade. Foi assim que Jesus nos ensinou a receber, né, o reino
de Deus com simplicidade, confiança e sinceridade. As crianças dificilmente têm alguma motivação oculta. Elas são como são. À medida que nosso Pai Celestial nos ajuda a recuperar essa confiança infantil, que a nossa fé, a dependência dele sejam como sinceras quanto as de uma criança. Louvado seja Deus. A pergunta de hoje é a seguinte: como podemos demonstrar a mesma sinceridade de uma criança em nosso relacionamento com Deus? Então, nós podemos demonstrar nossa fé, e dependência dele tão sinceras quanto as de uma criança. Então, nós temos que ter a sinceridade, a pureza de uma criança. Oremos. Pai, nos ajuda a ser tão simples e sinceros quanto uma criança ao receber o teu reino. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue a nos abençoar, nos dê um dia cheio da presença do Senhor, que esse mês seja um mês, abençoado, aonde Deus derramará a sua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família e toda a tua parentela, no nome de Jesus. Graças a Deus.